Olá, a graça e a paz, tudo bem com você? Estamos aqui reunidos para mais este dia de devocional e que o Senhor venha falar muito conosco. Estamos lendo o capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus e vamos estar lendo os versículos 20 até o 24, que diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele opera numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Glória a Deus. Esse aqui é um capítulo, um trecho que é muito esclarecedor para nós. E você precisa realmente entender. Eu vejo esse texto aqui, esse texto que o Senhor fala aqui, com muito do que acontece no capítulo 8 do Evangelho de João, não só o 8, né, do capítulo 6 até o 11 do Evangelho de João. Ele está relacionado com esse mesmo tempo aqui, que estamos lendo aqui em Mateus 11, 20, que é esse período da rejeição do Senhor. E acontece muito. E que o Senhor, então, ele fala e lá ele faz. Claro que se a gente junta tudo, porque é o que os evangelistas viram e escreveram, nós estamos falando da mesma coisa. Mas ele pega aqui, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Então, Corazim e Betsaida eram duas cidades das quais o Senhor pregou, operou milagres, a fim de instituir, via sinagoga, a igreja, que ia ser abençoada, receber o Espírito Santo, receber o Pentecoste e evangelizar o mundo. O alvo, o plano. E aí ele fala, por que ai dessas cidades? Porque Tiro e Sidom são duas cidades que recebem oráculos de Deus, que são maldições do Velho Testamento. E eu sei que Sidom recebe o oráculo do profeta Ezequiel. Tiro recebe o oráculo mais glorioso em formato de se ler, né? Talvez eu desperte um pouco de sede de você. Lá em Tiro, o profeta Ezequiel lança o oráculo que transcende os tempos. Ele é para trás da criação do Adão e Eva, e ele vai para frente da igreja. É algo surreal. Então, tá lá no capítulo 28 de Ezequiel. O oráculo sobre Tiro é algo profundo. Porém, aqui o Senhor não está falando, né, da cidade de Tiro no tocante a possibilidades com o diabo antes da queda e depois, e nem está falando com Tiro no tocante ao futuro, lá na tribulação, etc. Mas ele está falando no oráculo na questão da cidade em si, que era uma cidade portuária de muito dinheiro, exatamente por ser portuária, por receber os barcos, receber ali
os materiais. Então, muitas coisas que as cidades vizinhas compravam e chegava pelo mar, chegava ali em Tiro. Então, era obrigado a estar pagando imposto, como é feito até hoje. Pagava imposto para deixar as coisas ali, pagava imposto para as coisas a partir dali serem enviadas para outros lugares. Então, ela se tornou uma cidade muito rica. O Senhor fala que, o profeta Ezequiel fala que ela elevou seu comércio até o céu. Então é uma cidade assim poderosa, né? Se não me falha mais da memória onde está a profecia e também quem foi, se foi o profeta Isaías, mas isso não vem ao caso. A questão é que o Senhor está falando que se essa obra ministerial de cura, de libertação de demônios, de palavras do Evangelho fosse ministrada naqueles dias de Tiro, eles tinham se arrependido. Eles tinham feito um jejum de pano de saco cinza. Eles não tinham se perdido. Eles tinham se tornado pessoas de Deus. Então, para você ver como Corazim e Betsaida, elas realmente vão ter problema. E ele continua então no verso 22. Contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. 23. Tu, Cafarnaum. Essa é uma outra cidade, Cafarnaum, inclusive o Senhor Jesus morou lá. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Aí ele responde, ele está fazendo a pergunta, ele responde: descerás até o inferno. Aí veio o mesmo exemplo lá de cima, mas agora bem diferente. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Agora, olha, quando você fala de Sodoma, algumas pessoas, elas nunca falam só Sodoma ou só Gomorra. Elas falam Sodoma Gomorra, como se fosse um sobrenome, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Sodoma. E o seu sobrenome? Meu nome é Gomorra. Então, senhor Sodoma Gomorra? Não é Sodoma Gomorra. Entendeu? O nome daquele país não era Sodoma Gomorra. Sodoma era um, Gomorra era outro. Claro, viviam muito juntos, faziam as mesmas práticas, eram realmente muito colados, mas se tratava de duas nações. Haja visto que Sodoma era maior e Sodoma é a mais falada. E aqui o Senhor então está falando de Sodoma. E aí você conhece a fama, né, de Sodoma, uma cidade de muita promiscuidade e prostituição no nível mais hard que você pode imaginar. Sodoma era a prostituição pura. Ali o pecado sexual era máximo. E o Senhor está falando que se ele tivesse operado a obra de milagres que ele operou em Cafarnaum, lá em Sodoma, eles não tinham sido tirados da terra com aquela chuva de fogo. Olha o tamanho da seriedade dessa fala. Gente, é o Senhor Jesus. Não é um comentário do Gamaliel. É o Senhor Jesus. Se Sodoma tivesse recebido as bases bíblicas, os milagres, as direções, a libertação de espíritos malignos que recebeu Cafarnaum, Sodoma não tinha sido queimada. Uau! Aí o Senhor conclui: digo, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e de Gomorra. Quando você lê esse mesmo período da cronologia do Senhor Jesus, né, dos dias em que ele estava passando na terra, e você lê em João, você vai estar ali em base entre João 6 e João 11, né, não tem como você precisar necessariamente o evento certinho, mas está tudo dentro do mesmo momento ali. Você vai ver que o Senhor, ele prega palavras totalmente assim, que você fica falando, qual o sentido dessa pregação? Qual é a exegese? Mas o Senhor não fez os pontos, ele não introduziu. Qual é a conclusão? Por quê? Porque o Senhor, ele vai falando, ele não está falando nada aleatório, mas o que ele está falando
É simplesmente no sentido de dizer ali, se vocês soubessem quem está falando, vocês tinham crido. Se vocês realmente conhecessem a Deus, vocês não estavam querendo jogar pedra em mim. Olha, se vocês soubessem de Deus, realmente quem Deus era, vocês estavam do meu lado. E sim, com esse discurso, com essa narrativa, usando esses argumentos, e muitos fariseus se convertendo. Sempre você está falando que muitos fariseus convertiam. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo, o Senhor está falando da base, né, dessa grande base de milagre e tal, fazendo um comparativo com a incredulidade. E é muito bom que haja muitos milagres, e realmente nossas igrejas de hoje estão precisando de mais milagre e menos linho fino para pastor. Infelizmente, uma igreja que está vestindo uma roupagem muito endinheirada, né, de pastores que agora querem ter aviões, e pastores precisam ter os bons carros, e os membros da igreja precisam ter dinheiro, e isso está tão ruim, porque se é para ter, tudo bem, tem que ter, mas não foi esse o nosso chamado. O Senhor não nos chamou para ficarmos ricos. O Senhor não nos chamou para nos dar dinheiro. O Senhor nos chamou nos livrando do mundo que jaz no maligno e nos comissionou a serem ministros do Evangelho, tirando pessoas que estão na mão do maligno. Mas uma igreja que ama tanto Deus da riqueza tem se levantado. Que o Senhor Jesus combata. Que o Senhor Jesus seja grandioso entre nós, para que isso seja derrubado. Então, as grandes bases da vida da igreja, ela vai se dar com relação à palavra, mas para isso a gente vai precisar do capítulo 12, e aqui a gente está fazendo um devocional. Então eu quero dizer para você que há milagres do Senhor para nós, para as nossas vidas, para que possamos permanecer, para que possamos viver e crer em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos livre, nos guarde para todo sempre,